Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, vamos lá, vamos a mais uma transmissão nesse dia abençoado que preparou o Senhor. Não saia daí. Nós só estamos esperando estabilizar a internet para darmos início aí a nossa live aí nesse dia abençoado que fez o Senhor. Desde já eu quero te convidar aí, ó, está aí na tela o endereço da nossa igreja, tá bem? Rua General Canabarro 3391. Você é o nosso convidado especial estar aqui junto com a gente, terça, quinta, às 8 horas da noite e domingo às 19h30, onde às 19 horas a igreja já está aí com as portas abertas, tá bem? Nosso endereço fica em frente à pracinha da antiga estação férrea. Hoje nós temos ali, no prédio da antiga estação férrea, a farmácia municipal. Também fica em frente ao Fórum Novo da nossa cidade, tá bom? Você é nosso convidado, está aqui junto com a gente. Eu vou pedir para você fazer o triplo C, né? Curtir, comentar e compartilhar. É muito importante que você faça isso. A plataforma vai entender que o vídeo é bom. E tudo que nós estamos fazendo aqui é em prol do reino de Deus para a edificação espiritual. Portanto, eu vou pedir aí para você ficar até o seu final, tá? Curta, comenta, compartilha, inscreva-se no canal. Fazendo assim, você vai nos ajudar muito, tá bem? Eu coloquei o título aí, ó. Você confiaria em alguém com esse currículo? Você confiaria a sua empresa, os seus negócios, a sua vida a alguém que tivesse esse currículo que agora nós vamos te apresentar aqui? Bem, para início da nossa live, eu vou citar aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de número 15, que diz assim: porém o Senhor ordenou-lhe, vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido, a fim de levar o meu nome diante dos gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Revelarei a ele tudo quanto será necessário sofrer por causa do meu nome. Bem, eu quero louvar a Deus por essa maravilhosa oportunidade. Quero falar aqui do apóstolo Paulo, né? Paulo, homem de Deus, homem separado pelo Senhor para fazer a obra de Deus. E Ananias, agora aqui em questão, não queria ir na casa aonde estava Saulo, para que ele recobrasse a visão daquela teofania que ele teve com o Senhor Jesus. Porque Ananias apresentou ao Senhor aquilo que Saulo fez. Saulo era perseguidor dos cristãos. Saulo, ele consentia na morte de alguns irmãos. Como eu quero ler aqui para você, e não ficar só nas minhas palavras, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos de número 57 e 58. Então, eles taparam os ouvidos e aos berros atiraram-se todos juntos contra ele. Atiraram-se todos juntos contra ele e, arrastando-o para fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo estava ali naquele martírio do diácono Estevão. Significa dizer que lá o Saulo concordou naquela morte. E lá no capítulo 8, versículo 1 diz assim: Saulo estava aprovando o assassinato de Estevão. Ora, você confiaria em alguém que aprovasse o assassinato de uma outra pessoa? Você confiaria
a sua empresa, a sua vida, se você soubesse que alguém viu uma outra pessoa assassinando um terceiro e concordou com aquela situação? Bem, lá no capítulo de número 9, versículos 1 e 2, diz a Bíblia assim: entrementes, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, eventualmente, encontrando ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, estivesse a autorizá-lo a conduzi-lo presos para Jerusalém. Este era Saulo. Ele não só concordou com o martírio de Estevão, como ainda respirava mortes. Estava indo atrás dos discípulos de Jesus Cristo para trazê-los preso, respirando morte. Veja, versículo 13 do capítulo de número 9. Todavia Ananias replicou. O Ananias argumentou, porque Ananias sabia quem era Saulo. E disse: Senhor, tenho ouvido vários testemunhos sobre este homem. Não fala nem o nome de Paulo, de Saulo. Quantos males tem causado aos teus santos em Jerusalém? Quantos males tem causado aos teus santos em Jerusalém? E Ananias segue falando: e ele chegou aqui com toda a autoridade dos chefes e dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Ora, o Saulo não era trigo limpo, como se diz. Ele respirava a morte, ele estava ensandecido contra os cristãos, contra aquela doutrina que estava surgindo ali, o cristianismo que estava surgindo ali. E Saulo não estava confortável com essa situação. E aí, lá, 9 verso 21, todos quantos o ouviam ficavam atônitos e indagavam: ora, não é este o homem que em Jerusalém buscava destruir aqueles que invocavam o teu nome? Ora, os discípulos aqui estavam com muita dificuldade de aceitar o ministério de um homem que ali atrás estava matando, estava prendendo, estava perseguindo a igreja do Senhor. Mas, dentro dessa maravilhosa história do apóstolo Paulo, nós vamos ver aqui a seleção do Senhor. Veja que o Senhor diz a Ananias: este é para mim um vaso escolhido. Querido irmão, você que me escuta, não julgueis para que não sejais julgados, porque a mesma maneira com que vós julgais, vós sereis julgados também. Quando todo mundo estava apreensível por causa de Saulo, por causa que Jesus estava chamando Saulo para fazer a obra, todo mundo apreensivo, todo mundo não aceitando aquela situação, porque conheciam a situação, conheciam o que Saulo fez. Aleluia. Mas foi um chamado do Senhor. Aí eu perguntaria: o que levou o Senhor a chamar este Saulo? Eu acredito que o Senhor chamou este homem por ver no coração dele a sinceridade. Ele estava totalmente equivocado. Ele estava, como disse o próprio Senhor Jesus, ele estava contra os aguilhões, ele estava resistindo, ele estava indo contra ele mesmo fazendo aquilo ali. E o Senhor Jesus teve um encontro com esse homem e comissionou ele. O chamado dele não foi: vem para cá, você vai ser pastor. Não, você vai ler aí a história de Saulo. Ele foi para o deserto, lá ele ficou 3 anos, ressignificando, reaprendendo, estudando, convertendo os seus pensamentos, entendendo o projeto da cruz e lembrando daquele encontro que ele teve com Jesus Cristo. Ele cita várias vezes esse encontro. O Senhor apareceu para mim no caminho de Damasco.
ficou cego por 3 dias. Ananias orou por ele, ele recobrou a visão, ele foi para o deserto, ficou lá 3 anos, depois voltou e foi aí o Saulo, e no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, ele agora é chamado de Paulo, porque mudou. Embora os irmãos estivessem grande rejeição pelo seu ministério, e não é por acaso, ele deu condições para as pessoas pensarem mal dele, né? Embora houvesse essa grande rejeição, Deus o chamou, Deus o capacitou, e ele fez a obra, escreveu aí 3 epístolas, há quem diga que Hebreus também é a autoria dele, e foi um grande missionário da sua época, um grande doutrinador. E eu quero ler aqui Atos 14, 15. Homens, por que fazeis isto? Pois nós também somos humanos, de natureza semelhante à vossa, e vos temos anunciado o evangelho para que vos afasteis dessas práticas inúteis e vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existe. Lá no capítulo 14, o Paulo e também o Barnabé, eles oraram por alguém paralítico e esse ficou curado. Intitularam ele de deuses gregos e queriam adorá-lo, sacrificar ali na frente dele. E aí, uma das palavras mais excelentes de Paulo, ele diz: nós somos humanos. O que vocês viram foi o poder de Deus. O que vocês viram foi a seleção de Deus, porque eu lá no passado, eu matava, eu prendia, eu fazia muito mal para a igreja do Senhor. Mas o Senhor teve o encontro com Saulo. Não cabe a mim, não cabe nós seres humanos questionar a direção do Senhor. É Ele que faz essas coisas. O apóstolo Paulo, ele chega a citar: onde abundou o pecado, superabundou a graça. É claro que esse versículo não é uma autorização para pecar, nem fazer uso da graça, viver pecando e seguir fazendo uso da graça. Não é assim. Porque quando Saulo não conhecia Jesus, os frutos eram terríveis, como aqui citamos. Mas depois de conhecer a Jesus, ele passou por muitos flagelos. Ele foi açoitado, ele foi apedrejado, ele foi preso, sofreu naufrágio, sofreu fome, foi assaltado, teve problema com os irmãos, falsos irmãos, e etc. Mas Deus converteu esse homem. E aí eu perguntaria: você confiaria em alguém com esse currículo? Hoje está muito difícil, mas o Senhor é que faz a obra. Os pastores estão ali para oferecer a palavra do Senhor, para doutrinares segundo a palavra do Senhor e para receber, seja quem for, A, B, C, não importa, seja quem for, a igreja está de portas abertas, não importa de onde vem, o importante é mudar, haver uma mudança, é viver uma mudança de atitude. Então, eu perguntaria novamente: será que nós confiaríamos um ministério a um homem como esse? Eu diria sim, se esse homem tivesse um encontro com Deus. Tá bom? Deus abençoe aí você, a sua família. Eu agradeço muito por você ficar até o seu final. Você é nosso convidado aqui na nossa igreja. Venha aqui fazer uma visita para a gente. Venha estar conosco. Nos cultos nós expomos muito mais, com mais tempo, a palavra do Senhor. E eu quero dizer que você é especial. Muito obrigado porque você ficou até o fim. Deus abençoe você. Lembrando que você é muito importante.